Por exemplo, tem uma função lá que o Marcelo está executando que é apertar parafuso. E tudo bem, chego lá, apertar parafuso. É um trabalho, né? Mas é apertar um parafuso. Agora, se alguém chegar para mim e falar, Marcelo, você está apertando o parafuso, só que se você apertar muito o parafuso, ele pode estourar. Você pode causar um acidente e morrer a família que está no carro, que vai estar lá depois que esse parafuso vai influenciar. Se você apertar pouco, esse parafuso pode soltar, pode acontecer isso. Quer dizer, a pessoa entender realmente qual o papel dele no todo. Porque ninguém aqui está entregando um todo, a gente está entregando parte do negócio. Então, quando você faz a pessoa entender o seu papel, né, que é uma função do gestor, do líder, fazer com que essa pessoa entenda ali a sua função no todo, se conquista o funcionário. Olha, é um prazer estar novamente com você aqui no canal, você que acompanha aqui, né, o meu programa no YouTube, também no Spotify e outras plataformas. Lembrando aí para você me seguir no TikTok, no Instagram, Twitter, LinkedIn, que eu posto bastante conteúdo por lá. E olha, antes de começar esse bate-papo aqui, eu tenho uma indicação para fazer de um livro, Jornalismo para Leigos, do meu amigo Heroto Barbeiro e também do jornalista Udo Simons. Mas esse livro aqui não é só para jornalistas. Se você publica conteúdo, por exemplo, trabalha com conteúdo, com mídia, postando no Instagram, YouTube, enfim, hoje a gente tem diversas plataformas aí disponíveis, esse é um livro essencial para você começar a aplicar no seu dia a dia, com certeza um manual muito útil para você, tá bom? Então, jornalismo para leigos. Agora sim, vamos começar aqui a nossa entrevista e hoje eu estou falando com o Marcelo Erhalt, ele que é executivo do mercado de telecom e TI e tem mais de 30 anos de experiência. E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, Fernando. Olha, eu que agradeço, fiquei super feliz que você aceitou meu convite e me ajudar aqui a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Agora, Marcelo, eu trouxe você aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre liderança. E eu tenho visto assim, né? Eu acompanho muito as coisas pelo LinkedIn, por exemplo, né? Uhum. E hoje, né, com essa democratização da informação, todo mundo ali postando suas opiniões e tudo mais, eu tenho uma percepção de que parece que todo mundo virou líder. Eu falei assim, e onde é que estão os liderados, né? Porque se todo mundo virou cacife, não tem mais tribo, né, pra gente liderar. Eu não sei se você tem uma percepção assim igual a minha, né? O que você acha desses movimentos assim? Bom, primeiro, a questão de liderança ela vem se transformando muito. A gente vem vendo tudo que está acontecendo no mercado, né? Eu até brinco, né? Essa transformação digital que a gente fala não é só transformação digital, a transformação está acontecendo em várias áreas. E muitas vezes até devido à própria tecnologia, devido a como as pessoas se comunicam, se engajam outros profissionais. Então, essa percepção que você está colocando é um pouco verdade, mas verdade não assim do lado ruim da palavra. Eu acho que cada vez mais as lideranças hoje em dia não são mais aquelas lideranças impostas do passado. Você tinha o chefe, né, o líder ali, que não era nem um líder de fato, nato, mas era a pessoa que era imposta como chefe e as pessoas que eram os comandados, daria para se dizer. E isso está se transformando muito, né? E cada vez mais as empresas a gente vê hoje em dia, a gente chama de colaboradores. Por que colaboradores? Todo mundo ali está para se ajudar, para colaborar, como a própria palavra já fala. E muitas vezes, que nem na minha função hoje, eu tenho várias ações, processos que tem no meu time, dentro da empresa que eu atuo hoje, uma multinacional, que eles lideram iniciativas, lideram ações. Isso é bom para tudo. Então, acho que essas mudanças, transformações, claro, muitas vezes tem um lado, como você comentou, talvez, né, todo mundo é cacique, pode passar uma percepção assim, ou até mesmo em alguns locais, algumas empresas, mas no final do dia eu acho que isso é bom. É bom essa mudança, a transformação para os novos modelos de liderança. Marcelo, a gente está falando aí de mais de 30 anos de experiência, né, no mercado de telecom e assim, trabalhando no mercado, então, qual a principal mudança dentro da liderança que você pôde enxergar nesses anos aí? Porque hoje, por exemplo, né, principalmente agora depois da pandemia, quando a gente fala 2 anos, muda muita coisa.
Muda. Então, nós estamos gravando esse episódio aqui em 2023. Quando for 2025, se eu te chamar para outro episódio, talvez nossa conversa seja muito diferente, e tanto em termos tecnológicos como em termos de comportamento. Sim. E em 30 anos, né? O que você viu assim que, olha só que loucura, como que a gente... o cenário que a gente vivia antes e olha hoje como que é totalmente diferente. Não, muito legal essa tua pergunta, porque realmente, como eu falei, essa jornada da liderança se transformou muito. E se a gente vê os últimos 2, 3 anos, que você teve uma pandemia, você teve vários líderes que do dia para a noite, vendo o seu negócio se transformar, vendo os seus funcionários tendo que ficar em casa, tendo um problema de burnout de muitas pessoas pelo fato de estarem restritas ali no ambiente, comunicação com outras pessoas, restrição, a própria tecnologia no começo, muitas pessoas não tinham aquele ambiente de trabalho e tudo mais, né? Então essa transformação nos últimos 3 anos foi gigante. Mas se fosse para falar alguns pontos que eu acho os mais emblemáticos, o primeiro dele, até pegando o gancho da pandemia, resiliência. Hoje, se um líder não tiver resiliência, ele não sobrevive. O que é resiliência? Ele poder realmente se adaptar com o momento rapidamente, reagir, dependendo da situação, e realmente ser resiliente ali com a situação. Outro ponto que para mim é clave no dia de hoje é um gestor, um líder, ter empatia. Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do liderado. Por que empatia? Porque se ele não tiver essa capacitação, ele não consegue entender realmente como aquele profissional pode melhor agregar com o seu negócio. Como aquele profissional pode melhor ser um colaborador ativo, um colaborador atuante na sua equipe. Um líder também, pegando os últimos 3 anos, que eu acho que é uma mudança clave, até que eu tinha comentado, né? Você ter um chefe e um líder. Que a liderança ela tem que ser conquistada. E ela tem que ser conquistada com um líder que tenha uma capacidade de se automotivar. Imagina chegar lá de manhã, né, um chefe carrancudo e... Não, você tem que chegar todo dia. Eu chego brincando no escritório, tem um sino lá, a gente geralmente já me conhece pelo sino, bati o sino, falou, o erro chegou. Eu acho que você tem que se automotivar. Senão, se esperar que alguém vai motivar um líder, não vai funcionar. E fazendo uma comparação com 30 anos atrás, é diferente, que o chefe está lá, né? É o chefe. É o chefe, bom ou mal, choveu ou não choveu, ele é o chefe. É aquele cara que às vezes nenhuma brincadeira você podia fazer que o pessoal já ficava com medo, né? E o chefe chegou, fica todo mundo quieto, né? Sim. Hoje mudou isso, né? Mudou. Antigamente o chefe era aquele que tinha a última palavra. Hoje em dia ele pode ter a última palavra. Ele pode tomou uma decisão, não é, porque muitas vezes tem que fazer daquela maneira, tem que ser naquele horário e não tem opção. Mas hoje em dia o chefe, ou o líder, ele tem que saber escutar. Ele tem que muitas vezes escutar e ele tem que ser humilde para saber quando ele não está certo. Quantas vezes, eu poderia te dar exemplos aqui que algum dos colaboradores que está trabalhando comigo, ele tem uma visão diferente, eu fui ali, eu questionei muito e ele estava certo e não eu. Então, acho que essas são algumas eu diria, mudanças nesses praticamente 3 décadas aí na parte de liderança. E outro ponto, só para acho que vale a pena também comentar, antigamente os líderes eram impostos, né? Você tem o líder ali. Hoje em dia não, eu sempre brinco lá, eu falei, eu estou nessa posição, é estado. Amanhã eu posso estar em outro lugar, em outra empresa, em outra posição. Então as coisas são muito dinâmicas hoje. E essa nova geração que está chegando no mercado é legal, porque ela está chegando e está criando um ambiente disruptivo. Porque a geração nova, ela está chegando, ela está se questionando de muita coisa. Essa geração nova, ela precisa ser desafiada todo dia. Diferente de um profissional que eu tenho lá, que já está caminhando já para o final da sua vida profissional, versus um profissional de 20 e poucos anos que acabou de se formar. A expectativa dele com relação ao líder que ele enxerga na empresa é completamente diferente. Um está vendo uma coisa que talvez ele venha evoluindo dos 30 anos para trás, mas ainda não tanto quanto essa nova pessoa que já está muitas vezes muito além do que eu tô entregando para ele como um líder ali na empresa. Então você tem essa diferença de gerações hoje em dia, que antigamente eu não via isso.
Antigamente eu, como um funcionário, como um liderado, eu me via, independente das pessoas mais seniors, ao contrário, né? Como quero chegar lá, é uma carreira, né? Você tinha uma visão diferente. Hoje em dia, não, essas pessoas novas, elas estão criando um ambiente disruptivo. Então, é muito legal, eu vejo como um negócio legal, porque tira todo mundo da zona de conforto. Até um líder com 30 anos de experiência, muitas vezes você olha, você vê que ação que eu devo tomar, como que eu devo responder esse ponto, como que eu devo atuar, como que eu devo falar, o que eu tenho que fazer para motivar esse profissional todo dia. Todo dia. Agora, Marcelo, você falou dessa geração nova, né? Uhum. Que realmente muito questionadora, tira a gente da zona de conforto. Mas, por um outro lado, será que essa nova geração também não é muito volátil? Então, às vezes percebo que um profissional ele entra numa empresa, às vezes estagiário, né, jovem aprendiz, júnior, né, acabou de se formar, aí fica um tempinho, não gostei daqui, e sai fora. Né? Então, às vezes, não tem uma persistência em cima maior das coisas daquilo que está fazendo. Não gostei, não gostei da roupa do Marcelo, vou embora. Aquele vermelho do logotipo que eles mudaram, não gostei, vou embora, né? Tem isso? Ou é uma imaginação na minha cabeça? Não é imaginação na tua cabeça, não. Tem. Mas eu acho que é um papel do líder e da empresa de entender essa nova geração e fazer com que eles se adaptem. A gente tem que também escutá-los e tentar ver como fazer com que essa percepção dele, muitas vezes, seja levada em consideração, não ao pé da letra, mas muitas vezes eles também têm uma percepção que a gente pode olhar para dentro da empresa e ver alguma coisa que a gente possa mudar, algum processo de comunicação que a gente possa ter diferente. A gente tem um programa lá na empresa que, desde quando muitos anos atrás, durante 10 anos, fui responsável pelo time de engenharia e arquitetura. Então, a gente criou lá um programa, eu tinha em média 10, 12 estagiários. Esse programa tem até hoje. Antigamente, 100% que entrava não saía. Ele ou virava funcionário ou ia para a comunidade de canais. Esse programa continua. E mesmo assim, o churn que a gente tem de pessoas que entram como estagiário e não ficam na comunidade, saem, são muito baixos. Mas por quê? Porque a gente tenta dar um ambiente de trabalho, que o ambiente é muito importante hoje em dia, né, com todas essas transições, dar um ambiente de trabalho propício. Que essa pessoa ela tenha claro qual é a função dela, o que se espera dela, qual a oportunidade que ela tem de aprendizagem dentro dessa empresa, porque ele está lá como estagiário para aprender, não só para antigamente, como era antigamente na minha época, carregar caixa, apertar parafuso, né? E você deixando claro ali a expectativa, dando os ferramentais e também ouvindo ali para muitas vezes, quero fazer isso daqui, você adaptando, porque eu acho que a gente precisa se reinventar também como empresas para essas novas gerações. Mas, com certeza, tem um perfil também que chega que, mesmo com tudo isso, você não consegue adaptar o modelo e acabam saindo, né? Então, você comentou da automotivação, né? Porque a gente está falando um pouco da motivação dos colaboradores, né? E dessa nova geração. E para você motivar, você precisa estar motivado. Sim. Se você não estiver motivado, você não vai conseguir motivar ninguém, né? Como é que você faz para se automotivar? Primeiro, graças a Deus, eu tenho algo na minha vida profissional que eu tinha um sonho lá atrás de ser médico. Na década de 80, eu falo a idade, falou 30 anos de experiência, vão pensar que eu tenho 70 anos de idade, né? Mas lá atrás, na década de 80, eu queria ser médico. Eu comecei a trabalhar bem cedo, lá com 12, 13 anos, mas eu entrei num banco com meus 15 para 16 anos. E lá no banco, eu comecei a ver aquelas pessoas chegando com malinha lá de uma empresa americana de 3 letras para mexer no sistema. E eu queria sempre saber, perguntar. E ali eu comecei a pegar uma ansiedade de entender o que era aquela caixa, o que fazia. Foi ali que começou o clique e eu mudei completamente minha carreira profissional. Então, acho que a primeira coisa que eu gosto do que eu faço, eu sempre gostei. Primeiro ponto. Segundo ponto, para ser líder, você tem que ter um negócio básico, que é gostar de gente. Eu adoro trabalhar com gente, conversar, entender. E hoje, dentro da empresa, o time mais diversificado que tem
é o meu. Então, você fala em diversidade, é o meu time. De tudo que você imagina, não só de gênero, de etnia, mas de conhecimento. Então, eu acredito muito ali que as pessoas têm um poder gigante. Você juntando os diferentes, tem um poder maior ainda. Então, é isso que me motiva, porque eu sempre me autodesafio. Eu sempre fui uma pessoa que concorro muito comigo mesmo. Uhum. Então, cheguei aqui, não, agora quero fazer aquilo de lá. Não, agora eu quero entregar, como comentei agora há pouco com você, um evento que a gente está preparando. Quero fazer um evento melhor que do último ano. E isso, então, eu já chego com a cabeça a mil para tentar. O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer isso acontecer? Como que eu posso engajar e atrair como líder pessoas melhores para o meu time? Atrair o profissional, não eu precisar ir lá buscar o profissional de outras áreas dentro da própria empresa, né? Uhum. Meus pares aqui vão ficar bravos, né? Mas não que eu vou lá roubar profissional, mas eu quero que o profissional da outra área queira vir trabalhar comigo. Eu acho que é isso que mais me motiva. Trabalhar com tecnologia e com gente. Que legal. E aí a gente chega no ponto de motivar colaboradores, né? Sim. E eu vejo que, por exemplo, tem algumas empresas que eu cheguei a visitar, que nossa, tem piscina de bolinha, tem sala de videogame, sim, tem café à vontade, tem não sei o quê, e aí um monte de coisas assim, né? E eu não sei se a gente está enchendo o funcionário de um monte de coisa para simplesmente prender ele dentro da empresa, né? Ou se realmente é uma maneira da gente motivar, porque parece que em um certo aspecto o salário só não é o suficiente para deixar um colaborador motivado. Às vezes o cara pode ter um salário alto, mas às vezes ele troca por a empresa por um salário menor, mas ele vai ter mais motivação lá dentro. Então, eu não sei quais as atitudes, né? O que é para a gente motivar um funcionário? É ter piscina de bolinha? É levar cachorro no trabalho? Né? É ter academia? Né? Eu acho que, e eu não estou menosprezando isso, eu acho que tem o seu valor, tem o seu lugar, né? Mas às vezes não é isso que é o essencial, né? Uhum. Olha, excelente ponto mais uma vez, porque onde eu trabalho, já estou há 20 e poucos anos, né, na função que eu estou há 9, 10 anos, nunca ninguém pediu a conta do meu time. E lá não tem piscina de bolinha, não tem prebolim, não tem sinuca, não tem nada disso. Então, acho que, claro, talvez para aquela geração que está chegando, isso pode ser legal, tal. Isso, para mim, tem tudo a ver com ambiente de trabalho. Eu acho que você pode deixar um ambiente de trabalho alegre, descontraído, de outras maneiras. Por exemplo, não tem que ter o chefe, o diretor, não precisa ter uma sala, não precisa estar enfurnado num lugar fechado. Eu chego lá, quando pego a sala, quando sento com a moçada, tem que quebrar esses paradigmas. Segundo, eu acredito muito num termo em inglês que a gente fala, walk the talk, que é realmente dar o exemplo. Se você acredita que uma coisa é o certo a fazer, você tem que fazer daquela maneira. Não é fazer com que as pessoas vão fazer daquela maneira. Eu acredito muito de reconhecer um trabalho bem feito. E reconhecer não é aquilo no final do trimestre, do ano, chegar lá, deu um bônus. Não. Muitas vezes, no simples, quantas vezes já vi pessoas chorarem, chegar, dar um abraço, falar, cara, que legal que você fez, tal. E que se quebra a pessoa. Ou de você, claro que o lado financeiro é importante, eles querem sim, mas não é só o lado financeiro. Outro termo americano também que eu uso muito lá, have fun. Eu tenho todo trimestre, faz um happy hour, até agora semana que vem eu vou fazer um happy hour com a moçada. E não é aquele happy hour que a empresa tem que pagar, não, as pessoas vão porque elas querem. Ou fazer um churrasco no final de ano, todo mundo trazer a família. Então é você propiciar para todo mundo ali um ambiente de trabalho que seja atrativo, mas não pelo videogame que está lá. Porque, incrível que pareça, tem algumas empresas que trabalham com a gente, parceiros, que chega lá, tem videogame, tem, né, mesas e tal, e sempre quando eu vou lá, nunca ninguém está usando. Mas está na recepção, eu tenho uma sala, né, eu tenho uma sala de descanso. E depois da pandemia, outra coisa que eu acho que as pessoas hoje em dia buscam mais, mas a gente está num aprendizado como gestor, como funcionário, é esse trabalho híbrido. Porque todo mundo antigamente tinha que cumprir X horas em um local físico. Hoje em dia tem que cumprir X horas, passou durante a pandemia, remoto. Hoje você tem que trabalhar anywhere officer, né? Qualquer lugar você tem que estar disponível para conectar e para trabalhar. Então, isso eu acho que são
grandes motivadores para as pessoas olharem o ambiente de trabalho, a flexibilidade, é como que o gestor está puxando eles e dando um bom local realmente para a pessoa realmente se sentir útil, feliz, né? E se desenvolver, né? E se desenvolver. E é que nem eu sempre digo lá no escritório, eu não adianta, por exemplo, tem uma função lá que o Marcelo está executando que é apertar parafuso. Tudo bem, chego lá, apertar parafuso. É um trabalho, né? Mas é apertar um parafuso. Agora, se alguém chegar para mim e falar, Marcelo, você está apertando o parafuso, só que se você apertar muito o parafuso, ele pode estourar. Você pode causar um acidente e morrer a família que está no carro, que vai estar lá depois que esse parafuso vai influenciar. Se você apertar pouco, esse parafuso pode soltar, pode acontecer isso. Quer dizer, a pessoa entender realmente qual o papel dele no todo. Porque ninguém aqui está entregando um todo, a gente está entregando parte de um negócio. Então, quando você faz a pessoa entender o seu papel, né, que é uma função do gestor, do líder, fazer com que essa pessoa entenda ali a sua função no todo, você conquista o funcionário. E ele realmente ser reconhecido, né, de todas as maneiras. Mas, mais uma vez, não só o financeiro. Você comentou hoje a gente... Né, essa questão do híbrido. Então, a gente está trabalhando em casa, de repente a gente vai para o escritório, enfim, a gente está anywhere office, né, que você comentou. Com a pandemia, a gente abriu mão um pouco mais daquela questão comando-controle, porque eu via uma preocupação, algumas empresas ainda parece que estão um pouco resistentes, né, mas tinha aquela coisa assim... tem que chegar, você chegou 5 minutos atrasado, mas você está indo embora 5 minutos mais cedo, mas não sei o quê, mas o que você está fazendo aí? E fica aquele controle e às vezes não se preocupa tanto com a questão do resultado, porque, por exemplo, às vezes a gente está lá tomando um café, todo mundo conversando e às vezes é uma coisa descontraída que num primeiro momento não parece trabalho, mas que dali pode surgir um insight muito bom para a empresa. Né? Então, as empresas, será que agora elas estão mais preocupadas com o resultado e menos com hora de trabalho? Isso, para mim, é um ponto que tem 100% conexão com confiança. Porque você tem que confiar no teu colaborador. Você tem que confiar que ele sabe o que ele tem que fazer e ele vai fazer e vai entregar. Se ele demorar 20 horas para entregar aquilo ou se demorar 8 horas... Depende de cada profissional e é o mérito dele, do conhecimento, tudo que ele vem aprendendo e se desenvolvendo. E isso, para mim, é uma grande diferença entre chefe e líder. Que o líder tem que puxar as pessoas, tem que liderá-las e realmente fazer com que a pessoa entenda, como eu falei, a sua função e ele faça, execute. Ele tem que ter essa liberdade. Porque ninguém consegue trabalhar muito naquela pressão, não, tem que chegar no horário. Muitas vezes a pessoa está lá cumprindo o horário, mas não está trabalhando. Está fazendo, está olhando, está lendo. Então, eu acho que essa liberdade é incrível. Por exemplo, onde eu trabalho hoje, tem uma liberdade que não tem a hora. Você tem lá a tua jornada de trabalho, CLT, tudo mais, mas quantas vezes eu tenho que conectar de noite porque esqueci que eu tenho que fazer, que eu tenho que preparar uma reunião do dia seguinte? Muitas vezes eu trabalho muito mais do que aquela jornada do que se eu tivesse um horário para começar e um horário para terminar. Eu acho que essa liberdade para as pessoas, elas também sabendo usar e usufruir dessa liberdade que a empresa está dando, é ganho para todo mundo. E eu acho que isso é uma transição que está acontecendo no mercado, mas como você bem colocou, tem muitas empresas e profissionais hoje, gestores, que não conseguem entender ainda essa flexibilidade. Mas é claro, depende muito da função, né? Porque nem se vai, por exemplo, uma recepcionista, não, ela tem que ter hora para começar e hora para terminar. Então varia muito ali, mas essa liberdade eu acho que é algo que o mercado vem conquistando. E para mim, fechando o ciclo aqui, tem tudo a ver com confiança. Confiança do colaborado, com o gestor, para você ter esse ciclo virtuoso. Marcelo, você comentou aqui num dos pontos aqui da nossa conversa sobre o burnout. Sim. E aí, palavras como burnout, depressão, ansiedade, muitas vezes, em algum determinado ponto aí, foram tratados como frescura. Isso aí é frescura, né? Hoje já não, hoje já as empresas já estão levando isso de uma maneira mais séria. O que leva um colaborador a ter, né, essa questão do burnout, né? Porque a gente está falando de ambientes mais acolhedores, mais
para motivar as pessoas, mas mesmo assim, às vezes a pessoa pode acontecer de, né, ser submetida por isso. Como é que você identifica? Como que as empresas têm que lidar com uma situação como essa? Como é que você tem visto isso aí? Então, para mim, o burnout está muito linkado também à inteligência emocional de uma maneira geral. Mas deixa eu te contar uma história, para fazer uma analogia. O presidente da empresa a qual eu estou, o antecessor, teve burnout. Eu estou comunicando aqui porque ele em nenhum momento escondeu, que eu achei fora de série. Tanto que a maioria dos colaboradores nunca tinha ouvido a palavra burnout. E ele chegou um dia, tirou um sabático, fez algo que ele nunca tinha feito na vida dele, umas férias de 30 dias, procurou um profissional e realmente falou, não, eu preciso cuidar de mim. Eu conversei muito com ele na época. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter humildade para reconhecer que a gente não está bem. Que muitas vezes o Marcelo pode estar olhando para o Fernando e falar, o Fernando está bem, está forte, está saudável, está aqui conversando, mas ele pode não estar bem. Então, acho que a primeira coisa, a pessoa tem que ter essa humildade, que não é fácil. Né? Segundo, tem esse preconceito dentro das empresas, a pessoa está com burnout, ela está com problema, não sei, mental, isso. E não é. Muitas vezes é alguma coisa que não tem nada nem com relação com o trabalho, a pessoa está passando por uma crise em casa, familiar, tá com outros problemas, sem entrar na questão, saúde e tudo mais, que ela precisa um tempo para ela. Para mim, burnout é aquilo, o corpo está dizendo que você precisa um tempo para você. E você precisa, dá uma respirada, tira até estourar, porque a hora que estoura realmente o burnout, eu já tive, quando estava em engenharia, um funcionário, uma vez que ele parou o carro no meio da marginal e saiu andando, de trânsito tal, que ele ficou tão estressado de tudo que estava acontecendo. Então, aí, para mim, é o estupim, né? Mas a primeira coisa do burnout, acho que as pessoas têm que se autoconhecimento. Eu sei quando eu não estou muito bem. Tanto que eu brinco lá no escritório, muitas vezes eu falo, eu estou precisando de férias. Né? Porque eu estou sentindo que eu estou, pressão, estresse. Porque o dia a dia tem pressão todo dia, é estresse. Mas tem horas que a gente vê que a gente está carregando muito as coisas. O que eu tento colocar muito nos times que eu trabalho? Eu gosto de correr, de fazer maratona, essas coisas. Então, eu peguei uma empresa lá e uma vez trouxe para dentro da empresa e falou, assessoria, quem quer fazer e tal. Então, o que eu incentivo? Acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa para ele. Ou nadar, ou quem gosta de ler, tirar uma horinha para ficar lendo, sabe? Para ter um caminho de escape, uma válvula ali mesmo que baixe o estresse, a adrenalina. Eu gosto muitas vezes de ficar sentado, olhando a minha sacada, né, do nada e tomando um vinhozinho à noite. E sem conversar nada, fico assim olhando São Paulo, tranquilo. É uma maneira que eu faço uma reflexão do meu dia, o que eu fiz bem, o que eu não fiz bem, já começo a pensar na agenda do dia seguinte, o que eu tenho que fazer. De uma maneira que me dá até que você está chegando em casa, aquele dia que foi pesado, carregado, dá uma desestressada. Então, acho que cada um conhecendo assim, tentar achar o que seria a sua válvula de escape ali para a pessoa realmente ser Porque eu acho que o burnout, para mim, está muito relacionado ao autoconhecimento, como eu falei no início. Ou seja, você já tem que sentir que, opa, peraí, tem alguma coisa aqui dando errado, né? Tem. E sempre procurar, desculpa até interromper, sempre procurar o profissional também, né? Porque tem os profissionais da área daí para conversar, mas o autoconhecimento é o básico ali. Eu acho interessante, sempre quando vem esses temas, né? Eu lembro do filme Um Dia de Fúria. Sim. E, cara, quão futurista não foi esse filme? Porque, assim, nessa época que teve o filme, ninguém falava como se fala hoje. O burnout nem existia, não. Mas depressão, ninguém falava, né? E o quanto hoje, às vezes, isso não é possível acontecer. Né? A pessoa sai no trânsito assim, meu Deus, né? E com vontade de marretar tudo, todos, né? E de repente, porque realmente a gente vive uma loucura no dia a dia. Então, essa conversa aqui foi muito bom trazer você hoje aqui para a gente justamente pontuar e até colocar para o pessoal que acompanha o canal, né? Os executivos, os líderes, CEOs, né? Diretores, enfim,
para falar assim, opa, peraí, né? O que a gente pode melhorar o nosso ambiente? Porque o colaborador, ele passa mais tempo da vida dele dentro da empresa, ou junto com os seus colegas, não vou falar dentro da empresa, porque hoje a gente tem home office, né? Mas ainda assim você está num ambiente de trabalho, né? Sim. Você está trabalhando. Do que, às vezes, com a própria família, ou fazendo os seus hobbies, né? Enfim. Então, se você não tornar aquele ambiente, né, o mais proveitoso possível, uma coisa alegre, que realmente a pessoa se sinta, né, parte de um propósito, uma coisa maior, uma hora o parafuso vai espanar, né? Espana. E aquilo, acho que essas palavras antigamente eram vistas de uma maneira que eu te comentei, né? Já fazem, acho que foi antes da pandemia que esse executivo teve o burnout. E até ele abria assim, eu achei o máximo, né? Porque eu nunca tinha parado e refletido sobre o tema. Muitas vezes, você vê, eu sou o líder, o gestor, então eu tenho que ser o homem de ferro. Não, você tem que ser humildade, você é um ser humano. Por isso que eu acho que enquanto mais o time vê que o líder, o presidente, é um ser humano, ele tem ponto falho. Porque o líder tem que ser aquele que ele vai atrair pessoas melhores do que ele para trabalhar com ele. Quantas pessoas no meu time que tenho certeza que fazem muitas coisas muito melhor do que eu. Né? Mas aquilo que eu falei também, é o Estado. Eu estou gestor. Eu estou gestor de vendas, de canais de uma empresa. É um Estado. Posso amanhã não estar. Então, acho que esse é o... Sim, e eu acho que é diferente de algumas outras coisas. Por exemplo, vou trazer um aspecto familiar. Você é pai. Sim. Você não está pai. Não. Amanhã você não vai deixar de ser pai, né? Não. É diferente de uma função dentro de uma empresa. Sim. Mas quantas coisas eu aprendo na empresa, lidando com gente, para poder levar para dentro de casa. Sim, com certeza. Ou aprendo dentro de casa, que eu tenho um adolescente e um pré-adolescente. Qual que é o teu maior desafio hoje? Educar um adolescente e um pré-adolescente. Quanto que eu aprendo com eles para eu levar para trabalhar com essa nova geração? Eu tenho um rapaz de nova geração lá, que vai fazer 17 anos daqui a um mês, dentro de casa. Como que eu faço para lidar, para tratar com ele, para comunicar, para exigir alguma coisa dele? Não é como meu pai fazia comigo. Meu pai, um alemão lá, 40 anos atrás, como que ele me educava? Eu tenho que também me adaptar. Mas eu tenho que ter a autoridade de pai. Como dentro de uma empresa, eu tenho que ter autoridade como gestor, que eu tenho obrigações também. Mas é uma autoridade diferente, adaptativa hoje em dia que a gente tem. Por isso falei, essas coisas, trabalhar com gente, tem que ser, quem quer liderar, trabalhar como líder, tem que gostar do ser humano. E tem que gostar de gente, de tudo que é tipo de gente. Não importa a geração, não importa nada, porque você tem que, hoje em dia, você tem que criar times que sejam times com diversidades de qualquer tipo. E você tem que se adaptar com ela e aproveitar o máximo de cada um desses profissionais ao seu favor. E aprender junto, né? Por isso que eu falei, além do autoconhecimento, o autoaprendizado. Eu aprendo todo dia, continuo aprendendo. Muito bom, Marcelo. Queria te agradecer demais por você ter vindo aqui. Poxa, um conteúdo extremamente relevante aí para os nossos dias. Espero que o pessoal curta, ouça e não só isso, mas coloque em prática aquilo que ouviu, porque eu acho que a diferença está aí, né? Uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você ler e reler, outra coisa é você ler, reler e aplicar. Então o podcast aqui é a mesma coisa. Então obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigado e desejo aí muito sucesso no seu canal. Obrigado, Fernando. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau. Obrigado.